E a nossa história, ela começa aqui com a minha amiga Shirley, representando o pessoal da psoríase. A psoríase foi a primeira das doenças de pele que teve um impacto completamente de uma mudança de mundo, de paradigma, com a inclusão dos imunobiológicos. Só que a gente tinha um problema lá no começo. A gente sabia do remédio, a gente via a evidência do remédio, a gente sabia como que ele mudava, só que a gente não tinha acesso. E essa foi uma luta longa, né? Então, hoje a gente está podendo fazer uma outra coisa, talvez se antecipar às lutas que a gente precisa. Porque hoje, no contexto da terapia infusional assistida, a dermatologia precisa um pouquinho menos. A gente tem mais o problema da aplicação subcutânea, a gente tem muito pouco interface com o endovenoso. Só que, assim, aí eu começo a abrir as lacunas, né? Primeiro que o subcutâneo, como os que me antecederam já falaram, a gente tem muitas histórias dos problemas da aplicação em casa. Que basicamente o que a gente está fazendo é assim, tá bom, eu compro o remédio e te dou e você se vira com isso. E a gente tem inúmeras histórias, quem trabalha com isso, a Maria Luísa trouxe, o paciente traz congelado, aí o paciente liga e às vezes ele faz perguntas para a gente que, honestamente, eu não tenho toda a expertise de como manejar uma cadeia fria. Aliás, eu sei que se eu comprar esse remédio e botar na geladeirinha do consultório, que fica a marmita da secretária, a Anvisa se bater lá dá problema. Mas se ele faz isso em casa, está tudo bem. E aí, como é que funciona isso? Porque, assim, é um medicamento de alta complexidade ou não? E inúmeros pacientes a gente tem as anedotas, né? Então, na psoríase, a gente tem uma medicação que a gente tem a indução, que é a fase que você tem uma dose maior, uma vez por semana, 2 canetas por 5 semanas, e depois é uma vez por mês. Aí me liga o paciente depois de uma semana e fala assim, doutor, acabou o remédio. Mas como assim? Fala, não é 2 seringas por dia? E aí? Eu estou dando essa responsabilidade... Mas, espera aí, medicamente, eu sou responsável ou não? A gente começa a ter algumas coisas meio complicadas, né? Porque parece que tem uma parte da cadeia da assistência à saúde que resolveu o problema e falou, não está comigo, te vira aí. Só que o te vira aí, às vezes, a ponta estoura no elo mais fraco. E a gente pode se antecipar na dermatologia, porque, por exemplo, a gente tem um problema, até, quem sabe eu consigo arranjar mais gente para brigar comigo. A gente tem um remédio muito legal que chama rituximab. Foi discutido hoje de manhã. Já tem PDP, hoje é produzido no Instituto Butantan, legal. E a gente tem aprovação na bula dele para tratar um negócio que é raro, mas é grave, que é o pênfigo vulgar. E ele muda a história do pênfigo. Eu tenho 2 coisas. Eu tenho uma doença crônica, que eu vou dar corticoide para o resto da vida, micofenolato, azatioprina, porque antes disso a pessoa morria, e agora eu tenho a chance de dar rituximab. Só que tem um problema. Para propor o rituximab, a gente precisa bater na porta lá da Conitec com o dossiê na mão. Só que por causa do PDP, agora o rituximab, entre aspas, não tem dono, né? Ele caiu bastante o preço, e eu não tenho interesse financeiro. Olha o problema de não ter um interesse financeiro. Eu não tenho quem faça o dossiê. Não, faz lá, Wagner. Fala assim, como, cara? Eu não tenho condição técnica de fazer isso. É que nem eu fazer a auditoria da Petrobras. Escuta, tem gente que faz isso. E isso custa uma grana. Quem que paga essa conta? Não tem. Então, a gente tem a doença, tem o remédio já está no Brasil, a custo mais baixo. E a gente não tem como fazer essa proposição. Olha que coisa, né? Quem sabe a gente não... Eu estou lidando aqui com pessoas da sociedade civil que me ajudam nisso. Às vezes vocês me dão mais ideias de como que a gente pode fazer essa proposição, né? Porque a gente, como Sociedade Brasileira de Dermatologia, uma pessoa do Paulo Dani, que é da SBD Brasil, que faz a parte de relações institucionais, ele está lá correndo, ele já orçou, mas ele falou, cara, ninguém não tem dinheiro para pagar essa conta. E aí? Como é que a gente faz? Sem atrasos. Pois é. Então, a gente precisa, às vezes, dos antigos mecenas ou de alguém que entenda esses gaps da saúde para poder ajudar a gente. E da psoríase, a gente teve a hidradenite, que foi coberto e entrou muito rápido no PCDT, o adalimumab, que a gente usa o biosimilar, que é uma doença gravíssima, e a gente tem agora uma segunda medicação aprovada, que a gente começa a ter outro problema. É o secukinumab, que já tem no PCDT da psoríase, mas agora não vai estar no PCDT da hidradenite. Quantos anos vai levar? Pô, mas... Aí eles falam, não, a sustentabilidade do sistema, não sei o que. Pera, já existe uma previsão, já existe um planejamento de impacto orçamentário, eu estou pegando uma tecnologia que já foi avaliada, já está validada para outras, e eu vou levar, sei lá, 1 ano, 2 anos. Então, a gente pode ver se a gente consegue antecipar
esses problemas, dando outras saídas para as medicações. E a gente tem as coisas que são sem pé nem cabeça. Então, por exemplo, a gente tem aprovado em 23 de março desse ano, um relatório de recomendação para dermatite atópica, que, curiosamente, só discute até a ciclosporina. E eles têm 180 dias para validar, para estar implantado. Não está. Reclamam para quem? Quem que é o Papa agora? Bom, eu sei que já se esgotou o prazo e não está... E quer ver uma coisa mais bizarra ainda? A gente já fez essa proposição porque o custeamento da ciclosporina ele é feito pelo Estado. E a gente tem um problema que a ciclosporina já é fornecida para psoríase. E o pessoal fala assim, gente, como é que eu posso fazer isso, por exemplo, de forma administrativa e eu não estou incluindo uma nova tecnologia? Mas isso não foi feito até agora. O fato é, tem um monte de gente desassistida. E talvez, às vezes, por algumas coisas burocráticas, que a gente não sabe nem a quem recorrer, a gente está travado. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, com pessoas engajadas, que, desde há muito, a gente já se conhece das brigas, né? E, de vez em quando, mais acalentadas, outras não. Hoje, aqui, como dermatologia, eu estou mais como ouvinte, levanto as bandeiras do GDIB, converso com o pessoal da reumatologia, da genética. A nossa próxima grande batalha é a dermatite atópica. E eu espero que a gente consiga angariar amigos e parceiros, porque, no final das contas, né, todos nós, a gente está do mesmo lado. Os administradores, os provedores, a gente tem, no final da ponta, um paciente. E quando esse paciente sai desassistido, a gente falhou como sistema de saúde. Todos nós. E, às vezes, a gente tem esse lado que o pessoal discute, como a Maria Luísa mostrou muito bem. A gente só tem esses centros de infusão pensados nos serviços terciários, ou alguns poucos serviços acadêmicos. Isso é a realidade do Brasil? Quantas pessoas eu estou deixando desassistida nisso? E, às vezes, a gente tem a discussão e a gente se perde, né? Hoje eu estou lá, eu sou voluntário na Faculdade de Medicina da ABC, a gente tem nosso centro de infusão lá. Mas e o resto das pessoas que são atendidas? Cadê a tal da equanimidade do SUS? A gente pode pensar isso com uma forma melhor de carinho, porque de vez em quando a gente vai discutir isso e recebe uma resposta assim, não, isso é outra. Fala assim, gente, a gente está deixando o cara desassistido. E, às vezes, e muitas vezes, o problema não é financeiro, não é financiamento. É sentar e conversar e ver como que a gente pode resolver. Então, obrigado por estarmos aqui dialogando, por ter o diálogo aberto, mesmo de vez em quando a gente discorda. Democracia é isso. Obrigado. Meu microfone, gente, desculpa, eu fui lá fora e esqueci que eu estava de antena ligada. Muito obrigada, Dr. Wagner. Eu penso que a gente tem que fazer um grande curso de ATS para doutores, para conseguirmos produzir solicitações de incorporação de tecnologia com as sociedades médicas. A gente sabe que um dos grandes custos de ATS é a avaliação de impacto de impacto orçamentário, né, Dr. Wagner? Acho que a avaliação econômica é muito desafiador e são estudos caros, assim, que você vai ter assim, impactos de 90 a 100 mil reais só para fazer um estudo de avaliação econômica. Mas o caso de rituximab, a Sociedade Brasileira de Reumatologia fez uma solicitação de incorporação. Eu acho que poderia sentar as sociedades e pensar como, né, produzir esses pedidos de incorporações juntos. Então, porque assim, a apresentação do pedido de incorporação ele tem que ser feito um estudo farmacoeconômico para cada doença. Isso. Então, por exemplo, eu fui ver e fui estudar, o rituximab teve isso na doença de linfoma. Então, no linfoma, foi um... Pronto. Tem que centralizar, nós estamos no Zoom, senão quem está no Zoom não entende a conversa. Pronto. Então, por exemplo, eu fui levantar, porque esse é um assunto que eu confesso que me incomodou, porque assim, é uma doença que antes da gente ter o corticoide, ela era uma doença letal. Gente, letal. Depois a gente entrou com corticoide, 70% a gente trata, mas com todas as complicações de corticoide terapia sistêmica prolongada, obesidade, diabetes, hipertensão, catarata, fraturas, uma tragédia, que a gente causa outras doenças. E a gente usa, às vezes, azatioprina e micofenolato. Mas, voilá, não existe um PCDT.
E talvez um dos problemas, que muitas vezes isso é pensado sob o ponto de vista do serviço acadêmico, que concentra uma parte desses casos. Só que, recentemente, a gente teve uma pequena grande crise no Brasil, um negócio que aqui em São Paulo chama CROSS. E a regulação ela atrapalhou muito a parte da gente encaminhar esses pacientes para serviços de referência. E hoje a gente tem uma coisa que é uma situação quase que esquizofrênica. Eu não consigo encaminhar esse paciente para o centro de referência, que era onde a gente tinha alguma abertura, alguns tratamentos. E hoje, na base, a gente não tem. E essa discussão é uma discussão, às vezes, muito difícil, né? Então, por exemplo, a gente foi orçar um dossiê para incorporação do rituximab, aliás, o Paulo, que falou isso para mim, ele falou mais ou menos esse número, algumas dezenas de milhares de reais, usando qualquer núcleo de ATS. O problema é assim, quem paga essa conta? Eu acho que a gente pode pensar até assim, não sei, a conselheira Ana Lúcia pode puxar a minha orelha, né, porque às vezes eu vou além. Eu acho que a gente tem que provocar essa discussão dentro da secretaria, sabe, dentro da secretaria do Dr. Carlos Gadelha, porque a gente está com diversas PDPs acontecendo, e a gente tem um termo assim muito usado nessa gestão, principalmente pelo Dr. Carlos Gadelha, que é produzir inovação baseada em necessidades sociais, né? E as necessidades sociais das PDPs, elas podem vir de encontro que a própria secretaria pode fazer a submissão. Então, assim, a gente tem ali dentro, eu não sei de cabeça, mas quando a gente vai olhar os pedidos de incorporações da Conitec, tem pedidos de incorporações que vêm da própria secretaria. A gente teve e a própria secretaria utiliza do dermatite atópica. Na hidradeniite supurativa, a gente fez um processo administrativo para fornecimento da adalimumab aqui em São Paulo, e a secretaria contribuiu com um pedido de incorporação lá atrás. O problema agora é assim, a gente não tem tido esta saída, e mesmo assim, como houve uma... agora, assim, se exige na Conitec, se por um lado ela aumentou a participação social e ela se tornou muito mais transparente, mas ela fez uma exigência que, na maioria dos casos, ela é coerente. É a apresentação de um dossiê feito com avaliação de tecnologia de saúde, que daí a gente faz análise do impacto econômico, do impacto orçamentário, desse horizonte tecnológico em 5 anos. Só que a gente ficou refém neste caso, por exemplo. E esse é um caso, eu vou contar uma anedotazinha rápida disso, porque isso já deu, o rituximab em pênfigo, ele já deu problema em outros lugares. Então, por exemplo, quando houve a quebra da patente no exterior, ele não tinha a indicação do tratamento do pênfigo. Mas isso é tão revolucionário que o FDA e o EMA colocaram em fast track e eles financiaram a avaliação. E hoje a gente teve a incorporação na bula, mesmo sem a indústria que antigamente era detentora, a indústria do originador, ela não tinha mais interesse. E entrou na bula a despeito dela não ter o interesse. E agora a gente tem o remédio e fica só olhando com a testa, né? Lambendo, porque não dá para pegar. Eu acho que eu sou muito enfática em dizer que a gente precisa ressaltar, trazer o secretário para essa conversa. Porque, por exemplo, quando a gente olha a própria incorporação que teve de dermatite atópica, não foi a sociedade médica que pediu, não foi um laboratório que pediu. Quem pediu a incorporação de ciclosporina para a dermatite atópica foi um Ministério Público. Então, mas olha que coisa, né? E a gente teve aí tem uma parte de impressões, né? Ela é uma tecnologia antiga. Inclusive, a primeira resposta da avaliação preliminar de incorporação foi uma coisa que foi terrível, porque a ciclosporina é uma medicação de mais de 30 anos. E a gente ficou discutindo o preço de uma medicação de mais de 30 anos atrás. E eu tenho a impressão que quem fez a avaliação inicial nele, por ATS, superestimou no sentido, não, isso é muito caro, não precisa isso para essas crianças. Só que isso foi bom, porque fez isso, graças à consulta pública, isso foi revertido, e não fazia sentido nenhum. E ele falava, não tem evidência. Lógico que não tem evidência, não tem estudo pivotal. Isso é uma medicação de 30 anos atrás. Só que quando ele botou a barra do impacto orçamentário, ele abre margem agora para a gente bater nas novas tecnologias que são melhores e mais seguras.
Exato. E o horizonte tecnológico feito, né, o MHT feito para dermatite atópica, ele mostrava todo o horizonte tecnológico e a relevância e segurança de todas as outras drogas, mas como elas não haviam sido solicitadas à incorporação, eu sei que eu preciso, que é importante, mas eu não vou fazer nada, né? Eu vou me fingir de morto, mas daqui a pouco a gente bate neles. Sim, Lá. eu acho que a gente precisa muito trazer essa conversa e eu acho que os medicamentos que já têm PDP, sobretudo, a gente precisa conversar com o governo sobre isso, porque eu acho que eles podem se autodemandarem, baseado em necessidades sociais, que a gente pode, aí, junto com as sociedades médicas, conseguir enfatizar isso com dados. Sigo com a relatora. Obrigado. Obrigada. Bom, o nosso próximo palestrante, Dr. Vande Fernandes, representando a Sociedade Brasileira de Reumatologia. O Dr. Vander falou assim, acho que eu nem vou fazer a apresentação porque eu vou ser repetitiva. Aí eu falei com ele que eu falei com a doutora Maria Luísa. Sim, senhor, o senhor vai fazer a apresentação, por favor, porque nós precisamos que seja registrado que, na perspectiva de diferentes sociedades médicas, as necessidades sociais da criação do centro de terapia assistida é muito real. E, então, ela vai ser repetida entre as sociedades médicas